eu dependo de outras pessoas. Então, se eu quero que a minha empresa, por exemplo, cresça, eu quero que as pessoas que estão comigo cresçam junto. Porque a partir do momento em que elas crescem junto, a minha empresa cresce. Então, se, vamos supor, eu tenho uma empresa e eu, posso distribuir resultado para os meus funcionários, eu vou tentar fazer o melhor para eles sempre. Por quê? Quanto mais ele ganhar, quanto mais resultado a minha empresa tiver, mais ele ganha. Galera, antes de começar, eu vou te pedir aquele favor, aquela moral, para você aí do outro lado se inscrever no canal. Curte, compartilha, comenta, manda para o maior número de pessoas que você conseguir. Além disso, aqui na descrição vai ter uma série de canais parceiros que eu tenho certeza que você vai adorar, a Liga dos Anões. Então cola lá, se inscreve. Além disso, um salve para Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil. Liderança. Quando a gente fala de liderança, eu tenho um modelo tradicional de liderança, que é um modelo hoje que eu vou falar que em 99% das organizações usam esse modelo. Nesse modelo, basicamente, eu tenho uma estrutura altamente hierarquizada, onde quem ocupa uma posição maior, manda em quem ocupa a posição menor e assim sucessivamente. E eu tenho uma camada de controle, de comando muito forte, muito forte. Tenho uma liderança chamada uma liderança serviente, ou seja, é você servir. Esse é o propósito, na minha concepção, é o tipo de liderança ideal para qualquer organização. E nesse tipo de liderança eu tenho uma pirâmide invertida. No modelo tradicional, estrutura hierarquizada, de cima para baixo. No modelo de servieniência, nem sei se essa palavra existe, mas nesse modelo de liderança, você tem uma estrutura invertida da pirâmide, onde o líder está na camada mais baixa e ele é o suporte, ele é a base, ele é aquele cara que vai ajudar a evoluir, a se desenvolver, no caso quem? Os seus funcionários. Ele vai ajudar a tirar os empecilhos, ele vai suportar. É um tipo de liderança que muitas organizações procuram, mas quase nenhuma organização tem. E quando tem, é um número minoritário de pessoas. E quando esse número minoritário ele existe, muitas vezes eles acabam sendo vencidos pelo modelo, pela cultura. Tem uma frase que é icônica do Peter Drucker que ele fala: a cultura como é a estratégia no café da manhã. Então, se você tem uma cultura que, digamos assim, predomina em relação a esse modelo novo, ou seja, uma cultura totalmente tradicional, os líderes servos, eles vão ou entrar no fluxo ou não vão conseguir plenamente desempenhar as suas funções, apesar deles combaterem totalmente um sistema. E aqui eu vou trazer 6 regras básicas para você ter esse tipo de liderança. Grandes líderes que os gestores, que são efetivamente líderes, exemplos para os seus funcionários, eles seguem. Então vamos lá. Primeira, escutar. Você precisa escutar os seus funcionários. Você precisa escutar a opinião deles. Eu vou trazer um caso concreto aqui, que eu fui, digamos assim, funcionário de um gerente controlador, microgerenciador, que ele falava assim: não, pode fazer, Thiago, pode fazer. Você fazia, você trabalhava dentro daquela demanda que ele pediu. E normalmente eu gosto sempre de validar aquela minha demanda ao longo do período antes de finalizá-la, para depois chegar lá na frente e falar: não era isso que eu queria. Estou indo no caminho certo? Estou evoluindo conforme esperado? Tá ótimo. Não, tá ótimo. Então vamos supor, ele passava a demanda, essa demanda tinha uma data, uma data para apresentar aquela entrega, e estava tudo ótimo, tudo perfeito, é isso, vai fazendo. Chegava no final, ele falava: não, mas não era isso. A apresentação é hoje, tem que mudar isso, mudar aquilo outro, mas a gente validou tudo isso ao longo do caminho, por que eu tenho que mudar? Então ele mostrava, falava que estava ouvindo, falava que estava tudo perfeito, e na hora de apresentar, mudava tudo da cabeça dele, do jeito que ele queria. Ou seja, ele não ouvia os funcionários. Ele poderia até fingir que ouvia, mas ele não ouvia. Então a primeira característica é: ouça. Entenda as ideias, entenda as opiniões, entenda os pontos de vista. Obviamente, coloque o seu e chegue num meio termo, chegue na melhor decisão. Pode ser que não, Thiago, bacana essa ideia, mas cara, olha só,
para esse público aqui, talvez não faça sentido, né? Vamos adequar? O que você acha disso? Pô, realmente. Cara, entendeu? Então, defina, escute o seu funcionário. Essa é a primeira regra básica. Segunda dica, humildade. Reconheça. Cara, eu acho que essa aqui é fenomenal. Reconheça que o seu sucesso de gestor, de líder, depende do sucesso dos seus liderados. É uma regra básica para toda a organização e eu tento sempre pensar nisso em qualquer área da minha vida. Eu dependo de outras pessoas. Então, se eu quero que a minha empresa, por exemplo, cresça, eu quero que as pessoas que estão comigo cresçam junto. Porque a partir do momento em que elas crescem junto, a minha empresa cresce. Então, se, vamos supor, eu tenho uma empresa e eu, posso distribuir resultado para os meus funcionários, eu vou tentar fazer o melhor para eles sempre. Por quê? Quanto mais ele ganhar, quanto mais resultado a minha empresa tiver, mais ele ganha. Então, se eu tiver um faturamento, sei lá, de 1 milhão por ano e eu dou uma distribuição de lucro de 1%, beleza, é uma coisa. Agora, olha só, galera, se a gente conseguir dobrar esse faturamento, a distribuição de lucro de vocês vai ser de 10%. Meu amigo, essa pessoa vai dar a vida, o sangue para que essa empresa cresça. Então, humildade. Reconheça que você depende do sucesso dessas pessoas e trabalhe para que essas pessoas sejam bem-sucedidas, consigam sair do outro lado com sucesso, com resultado positivo. Não tenha medo de admitir isso. Muitos gestores têm medo de que os seus funcionários apareçam, se mostrem. Por quê? Nossa, se ele aparecer, se ele se mostrar, ele vai ficar no meu lugar. Não é isso. Seu pensamento está totalmente equivocado. Mentorias. O gestor ele tem que estar sempre disponível, o líder, melhor dizendo, tem que estar sempre disponível para que os seus funcionários possam procurá-lo em relação a dicas, conselhos, como aprender, como eles podem atingir o seu maior potencial. Afinal de contas, se você está nessa posição, você já percorreu um caminho, você já teve um aprendizado e, a partir desse momento, você tem a capacidade de ajudar aquela pessoa a não incorrer nos mesmos erros ou a fazer diferente situações que lá atrás você tropeçou. Então, ajude essas pessoas a evoluir. Isso vem muito com a humildade. A partir desse momento, você consegue reconhecer isso e ajudar a crescer, ajudar essa pessoa a evoluir. Então, terceira dica, mentorias. Seja um mentor dos seus funcionários. Ah, pô, Thiago, não sei lá, sou meio assim de mentorar meus funcionários. Cara, quando você dá feedbacks, quando você encoraja, quando você traz esse envolvimento dos seus funcionários, isso já é um tipo de mentoria. Ainda que não seja no papel, ele é meu mentor, mas isso já é um tipo de mentoria. Se você quisesse ter esse título para outras pessoas, também é super positivo, vai te ajudar e muito. Dica número 4, integridade. Seja um líder íntegro, honesto, transparente, que tenha comprometimento com o que você fala e que o que você fala esteja alinhado com como você age. Então, esse é outro movimento que é muito, muito importante e é super necessário nessa posição de liderança. Integridade. Novamente, situações reais. Numa situação específica, havia uma conversa, havia um movimento que, vamos supor, falava que a situação A ia acontecer. Ocorreu uma conversa antes de qualquer publicidade e foi questionado a esse gestor, situação real, pessoal. Foi questionado esse gestor. Fulano, essa situação aqui está sendo falada nos corredores, nos bastidores. Isso vai acontecer? Olho no olho, tete a tete, one on one. E esse gestor, esse controlador falou, não, isso não vai acontecer, não estou sabendo de nada, não vai acontecer. Beleza. Sendo que o setor, a empresa, a gerência, todo mundo já sabia. Passou um tempo, coisa de semanas, dias, a situação realmente aconteceu. E aí, novamente numa conversa one on one, um feedback, foi perguntado, poxa, fulano, mas cara, aquela situação lá... E aí, esse indivíduo, esse gestor, falou, não, realmente ia acontecer. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu não podia falar. Era algo que já era notório, pessoal. Olha só, você numa posição dessa, você perde a confiança e a credibilidade junto aos seus empregados. Qual que era, e aí uma concepção minha, cada um tem a sua, cada um tem a sua ideia, como agiria nessas situações, a gente só sabe quando está na cadeira. Mas eu, em algumas situações parecidas, já falei, olha,
realmente, ó, isso aí pode acontecer, tá? Isso pode acontecer, inclusive já foi debatido aqui nas instâncias superiores e tal. Essa informação não era para ter saído, né, da alta gerência, por exemplo, mas saiu, não sei como. E aí o que eu te peço? Já que você sabe, cara, evita espalhar, mas entre nós isso pode realmente acontecer. Mas evita espalhar, fica entre a gente, né? É isso. Não tem o que fazer, cara. Todo mundo já sabia. Quando o cara fala que não sabia de nada, que, né, se faz desentendido, perde a credibilidade, perde essa integridade. Então a quarta dica é integridade. Gratidão, eu acho que é um ponto chave, né? Você tem que sempre mostrar para o seu time que você é grato por tê-los como seus membros. Por mais que vocês tenham dificuldades, por mais que vocês tenham, né, batalhas no dia a dia, enfrentamentos no sentido do trabalho, o momento eu tenho gratidão por vocês, galera. A gente está aqui para sair do outro lado junto, entregar junto. Vambora. É fechamento. É isso. Gratidão. Simples, fácil, né? Comprometimento com o time. Gratidão por eles estarem ali contribuindo, dando seu tempo, dando seu trabalho para desempenhar o melhor de cada um. Ponto-chave. E para a gente fechar, a atitude. Acho que tem que ter sempre essa atitude positiva. A atitude, né? O otimismo, o entusiasmo, a resiliência. Pode estar naquela situação pior. Galera, vamos sair do outro lado. Vamos lá, vamos pensar, vamos raciocinar. Como a gente pode agir, como a gente não pode agir nessa situação. Quais são as alternativas? Por mais que o cenário esteja caótico, mostre sempre a atitude. E aí eu gosto sempre de uma atitude positiva, né? Vai dar tudo certo, vamos embora. Tamo junto e vamos sair do outro lado, vamos fazer acontecer, por mais difícil que seja. Eu acho que esse é o ponto-chave. Ter essa atitude é importantíssimo. Isso mostra a confiança sua na alta cúpula. Por mais que você esteja ali, cara, não vai dar. Puta merda, vai fechar, o tempo vai fechar. A gente não vai conseguir. Mas pro time, vamos conseguir. Né? Ainda que você pense internamente, pode compartilhar isso com o seu time, mas sempre tenha isso em mente. A atitude positiva é o que dita as regras do jogo. E aí o teu time, cara, quando você tem, né, essa parte de ser mentor, íntegro, você é grato por eles estarem junto, você mostra isso, você passa confiança, credibilidade, você é um cara que escuta, tenha certeza, o que você precisar, o seu time vai fazer por você. Essas são as regras mínimas. Existem outras, Thiago? Existem, mas essas são as minhas 6 regras básicas para os grandes líderes. Escutar, ouvir, ter essa capacidade, mentorar, dar feedback, ser transparente, ser íntegro, ter atitude positiva, ser grato pelo seu time, tenha sempre a gratidão, melhor dizendo, como um ponto-chave e seja humilde. Seja humilde é a chave de ouro para tudo. Fechou? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um salve e até a próxima. Valeu!